Então, gente, boa tarde para vocês. Aqui quem fala é o professor Alexandre, sou professor de Física, e eu estou querendo fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Nós vimos, principalmente, a diferença entre calor e temperatura e o conceito de equilíbrio térmico. Então, aqui tem a simulação do FET, esse site que está aqui embaixo, onde nós temos uma vasilha, vou chamar de vasilha, que ela está a menos 259 graus Celsius. As moléculas do gás neônio aqui estão numa vibração. O que acontece se eu fornecer calor por gás neônio? Ele vai aumentar a vibração. A partir de uma certa temperatura, ele vai mudar de estado. Está vendo que mudou? Antes era um sólido, agora estão mais espalhadas. Isso aqui é para significar que ele já está no estado líquido. As moléculas ainda estão juntas, mas não tem aquele formato fixo que tinha antes. Então, quando você fornece calor para um material, ele pode aumentar ou diminuir a temperatura e também pode mudar de estado. Ali, ó, estou tirando calor do neônio e ele vai congelar. Se eu conseguisse congelar ele a menor temperatura possível, você ia ver que ele ia ficar parado assim, que é o estado onde nós chamamos de zero absoluto. Se eu fornecer calor, ele vai passar a ter uma vibração. Tá vendo? Ele vibrando. Então ele está na temperatura acima do zero absoluto. Quanto mais calor eu forneço para ele, ele vai absorvendo energia, vai mudando a temperatura dele e ele vai mudando de estado. Já tem algumas moléculas ali que estão, os átomos ali que estão no estado gasoso. Mais uma molécula, mais um átomo no estado gasoso. E assim por diante até que todos fiquem no estado gasoso. Quando eles não tiverem mais nenhuma ligação entre eles, vai simbolizar aqui que eles estão no estado gasoso. Então a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Se elas estiverem agitando mais, está vendo que elas estão totalmente em movimento livre ali? Está uma temperatura muito alta. Se eu diminuir a temperatura, diminui a agitação das moléculas. Elas vão vibrar ou se mover cada vez menos. Ele está ali em forma de gás. Se eu diminuir a temperatura, ele vai condensar. Está vendo ele condensando? Ele está descendo ali, ó. Aí ele forma sólidos, nesse caso específico. Então a temperatura, qual que é a definição de temperatura? Aí dá a temperatura. Na física, temperatura aqui, está escrito aqui, ó, é a grandeza que mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional, ou e vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Não precisa ser um corpo, pode ser um gás, por exemplo, pode ser a água também. Então, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica das moléculas. Nós também vimos o que é calor. O calor é uma onda eletromagnética. Ali trata-se da energia térmica em trânsito, motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quanto maior a temperatura do corpo, maior seria a quantidade de substância em seu interior. Não, calor não é uma substância, ela não existe. Aqui, essa parte está errada. Ele está falando a parte histórica ali. Então, calor é energia térmica em trânsito que flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.